Olá você, tudo bem? Como estão as coisas? Como estão as finanças? Se elas não estão como você gostaria, não fique triste nem desanimado. Estamos aqui para lhe trazer motivação, inspiração e, claro, aquelas orientações importantes para que você viva uma nova experiência na sua vida financeira. O tema de hoje é como os casais estão lidando com o dinheiro, o papel do esposo, o papel da esposa. Vocês estão se relacionando bem? Estão precisando de ajuda? Querem conhecer a importância do casal tratar do assunto das finanças de forma harmoniosa, construtiva? Esse é o tema que vamos aqui estudar hoje na companhia de um especialista em educação financeira. E se você ainda não é casado, o assunto é para você também, porque você tem que se preparar desde já para administrar as finanças no seu casamento. Por isso, fique ligado com a gente, tem muita coisa legal aqui esperando por você. Aquele convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você vai encontrar ali muita coisa interessante para a sua vida financeira. Recomende aos seus amigos. Se você, quem sabe, está encontrando a Novo Tempo agora, quer conhecer mais sobre o conteúdo do Saldo Extra, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra, faça ali uma pesquisa. Você vai encontrar temas que tratam de investimentos, sobre previdência privada, planejamento financeiro, orçamento, como sair das dívidas, apenas alguns temas interessantes que podem ajudá-lo grandemente. E aquele convite para que você, ao acessar o nosso site, peça esta revista, a revista Saldo Mais, que é um presente da Novo Tempo, um presente do Saldo Extra para você. Orientações financeiras sob a luz da Palavra de Deus. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre finanças. Você, ao ver ali a imagem desta revista, clique na imagem, vai aparecer um cadastro, coloque os seus dados e vamos enviar gratuitamente para a sua casa. E se você não tem acesso à internet, ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial. Tem uma equipe aqui aguardando a sua ligação e vamos mandar, como eu disse, gratuitamente a revista Saldo Mais com um presente para você. E então, casais, estão preparados para o desafio com as finanças? Vamos falar deste assunto, tendo a alegria, a satisfação de receber aqui um colega, conhecido, amigo de longa data, o pastor César Reis. Pastor César, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar com a gente, dedicar o seu tempo a compartilhar um pouco da sua experiência. Um prazer. O pastor César Reis não é apenas um teólogo, ele especializou-se no tema de finanças pessoais. Ele é graduado em administração de empresas, pós-graduado em educação financeira e terapia financeira pela UNOeste de SOP, afiliado da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Tem experiência em orientação financeira pessoal, sobre dívidas, orçamentos, ministrando programas sobre educação financeira para casais, jovens, mulheres e empreendedores. Portanto, vamos aqui extrair o máximo da experiência do nosso amigo César nesse tema de administração financeira para casais. E eu faço uma pergunta que, quem sabe, é uma curiosidade, seja interessante para todos nós. Quem gasta mais, homem ou mulher? Que desafio, né? Primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui do programa Saldo Extra. Fiquei feliz de receber o convite. Essa pergunta, ela é palpitante, né? Quem gasta mais, o homem ou a mulher, não é? Essas e outras perguntas que são, assim, corriqueiras na relação do dinheiro no casal, mas eu tenho estudado nos últimos meses, nos últimos anos. Pra você ter uma ideia, esses últimos 3 anos, eu trabalhei com mais de 1000 casais em terapia financeira, conversando com eles, dando orientações a eles, centenas de jovens, dezenas e centenas de mulheres, e a minha experiência tem me ensinado algumas coisas interessantes. A primeira delas é a mulher, ela gasta mais em frequência. Por exemplo, Toninho, quem é que em casa vai comprar, aquela caixa de fósforo que está faltando? É a mulher. Quem compra a roupa do bebê? Normalmente é a mulher. Quem vai à feira? Eu tenho ido à feira, eu vou à feira de vez em quando para fazer uma verificação lá, e eu percebo que a maioria são mulheres. Existem alguns homens, né, que gostam de comprar, às vezes que têm disponibilidade de tempo, mas as mulheres, elas estão mais atuantes nas compras. Elas compram pequenos volumes, não é? Elas compram volumes pequenos,
E os homens eles compram volumes maiores. Então, a mulher gasta mais em frequência. Ela precisa ir todo dia no mercado, na rua. Eu até comento, né, que parece que, fisiologicamente, elas precisam comprar alguma coisinha todo dia. Os homens, eles compram mais em volume. Por exemplo, quem compra o carro em casa? Não que o dinheiro seja dele, mas a decisão final, ele faz essa compra. Quem compra, por exemplo, a TV, aquela TV agora, último tipo, 4K, em curva. Quem é que compra isso? Normalmente o homem compra isso, porque ele acaba gostando mais dessas coisas. Então, a mulher, ela compra mais em frequência. Os homens compram mais em volume. E existem institutos de estudos que mostram também que os homens consomem mais em volume na internet, compras pelo site, mulheres compram menos por isso, lojas de ruas, não é? Essas lojas que estão nas ruas, as mulheres compram mais porque elas vão mais em frequência. Os homens gostam de comprar mais em shopping. Eles têm a compra deles é mais significativa do que a compra das mulheres. Nós podemos dizer, então, que é uma injustiça dizer que a mulher é mais consumista do que o homem. Com certeza. Não é justo isso. Injustiça. Os filhos, por exemplo, quem sai para comprar material escolar, quem sai para comprar o uniforme das crianças. Então, vamos aqui ser justos com as nossas queridas esposas. Você, mulher que está aí, você, marido, preste atenção. Não vamos dizer que a mulher é mais consumista. Agora, o grande desafio nesta relação de divisão de responsabilidades e atribuições é encontrar a harmonia. Como nós podemos trabalhar, César, para que essa gestão financeira, e ficou claro aqui que existe uma distribuição de responsabilidades, essa harmonia exista e o casal seja feliz com as finanças pessoais? A Universidade de Kansas, ela fez um estudo, uma pesquisa, com 4.500 casais. E se percebeu que o que mais causa briga no casal e índice de separação é em virtude do mau gerenciamento dos recursos financeiros. Não consegue administrar bem o recurso financeiro. O problema nem sempre é a falta do recurso financeiro. É a má gestão. O mau gerenciamento. O mau gerenciamento. Então é o seguinte, e interessante que esse instituto, essa pesquisa mostrou que a briga ela é mais violenta e mais duradoura. Por quê? Porque eles não se entendem, eles não conseguem ter uma compreensão com respeito à administração do dinheiro. Então, é importante que o casal, eles procuram conversar sobre o assunto, que eles também não conversam, não há diálogo em casa. E o diálogo, às vezes, ele passa mais para agressão, até mesmo para violência, e eles não conseguem desenvolver um diálogo, assim, numa questão harmoniosa, uma questão agradável, porque o dinheiro ele gera esse conflito. O mau gerenciamento gera esse conflito dentro de casa. É importante algumas compreensões com respeito ao dinheiro da família, para que haja uma harmonia, uma boa harmonia. A primeira delas é o seguinte: os casais são diferentes quando se trata de dinheiro. Por exemplo, a mulher, ela pensa diferente, não é? Ela pensa, por exemplo, no filho, ela pensa no marido. Você vê quem compra algumas roupas do marido? É a esposa que compra. Não é? Eu até digo nos meus cursos, quem é que compra a meia do marido? Quem compra a meia do marido é a mulher. E outras coisas mais ela que compra. Não é? Ela pensa no marido, ela pensa no filho, ela pensa na mãe dela, ela pensa no irmão dela, que às vezes o marido não gosta muito, mas ela pensa no irmão dela, ela pensa até mesmo na sogra, na mãe do marido ela pensa. Quando ela vai fazer alguma compra, ela pensa em todo mundo. Não é? O marido não é assim, o homem não é assim. Quando ele vai numa loja, ele pensa nele. Eu vou te dar um exemplo, né? Um dia desse eu estava viajando com a esposa, e nós entramos numa loja, eu disse para ela o seguinte: não vamos comprar nada dessa vez, tá bem? Vamos comprar alguma coisinha só. E eu fui para um carrinho para um lado, ela foi para o carrinho para o outro lado. Depois de algum tempo, nós nos encontramos dentro da loja, que a loja era muito grande, e ela estava com um carrinho cheio de coisas. Eu fiquei assim, no primeiro momento eu fiquei pensativo, né? E eu havia dito, não vamos comprar nada. Mas eu percebi que aqui dentro do carrinho tinha compra para o filho, para a filha, tinha compra para o pai dela, para a mãe, para o esposo, a esposa da mãe do pai dela, para o cunhado, para a cunhada, para a minha mãe, para o meu irmão, tinha para todo mundo e muito pouco para ela. E eu cheguei com o meu carrinho, que tinha só coisa para mim. Não é? Então, veja, a visão é assim, o homem, ele pensa muito nele, ele é muito egoísta ao pensar pensa em si mesmo. A mulher, ela já pensa na coletividade, a mulher pensa mais em equipe, ela pensa nos outros. Você pode ver que as mulheres são mais caridosas, elas são mais caridosas do que os homens. Então, o dinheiro para ela tem a ver com esse aspecto, o aspecto coletivo. O dinheiro para o homem é uma visão muito egoísta, só nele
e assim na família dele quando ele pensa. Mas até, a mulher, ela tem uma visão mais coletiva, né? E até pode ser que o homem faça isso inconscientemente. Esse egoísmo, que parece um tanto pejorativo, às vezes nem é pejorativo. Às vezes ele faz inconscientemente porque está na natureza, em pensar mais nele. Aí é a hora da reflexão. A hora da reflexão para que esta atitude não seja prejudicial para a harmonia. Por exemplo, quando ele compra uma TV, quando o marido compra uma TV, ele está pensando na família? Claro que está, mas ele está pensando indiretamente assim, talvez ele não tem esse sentimento, mas a realidade é que ele está pensando muito mais nele, não é? Quando ele compra um carro, ele vai, vou comprar um carro para a minha família. É verdade, não resta dúvida, mas ele está pensando muito mais, às vezes, nele. Ele não expressa isso, mas lá no coração, interiormente, ele tá agindo dessa maneira. Então, as mulheres não, elas são mais coletivas, e os maridos não entendem isso. E aí vai para o conflito. Os maridos não entendem essa coletividade da esposa, esse trabalho em equipe que ela pensa, o pensamento dela é mais para a família como um todo. O marido não, né? Ele tem uma visão muito mais centrada nele. E isso acaba gerando conflito, acaba gerando desavença entre o casal. Agora, o conflito existe. Imagine que tem agora um casal que está nos assistindo, quem sabe é o marido, quem sabe é a esposa, que está vivendo este momento do conflito. Quais os passos para encontrar a harmonia, resolver o problema? O primeiro passo é o seguinte, eles têm que conversar. Cada um tem que colocar na mesa, não é? Quais são os seus sonhos, qual é a visão que eles têm com respeito ao dinheiro, não é? Eles têm que, se possível, colocar os filhos também nessa conversa, porque os filhos, já que eles gastam, não é? Eles também precisam estar conversando para poder entender um pouquinho desse processo. Aliás, como é que a gente aprende educação financeira? A gente não aprende educação financeira só na escola ou só em casa. A vida te ensina, mas nós temos que conversar isso na família, não é? O pai tem que conversar com o filho, sentar para conversar. E um outro detalhe que é importante, que eu já vi você falar várias vezes aqui, no seu programa, é a questão do orçamento, né? É necessário ter um orçamento. Aquele caderninho que eu vi que você faz com a sua esposa, né? Eu também faço isso na minha casa, isso é importante fazer. Eu dou o caderninho para ela. Eu sei que mulher não gosta de fazer muito isso, isso não gosta, mas é importante fazer esse tipo de comportamento para a gente saber para onde é que o dinheiro está indo, anotar as despesas, depois colocar no orçamento. Nós temos várias ferramentas, o Saldo Extra tem uma ferramenta para isso também, não é? Então, quer dizer, saber para onde o dinheiro está indo. Não é o dinheiro, não é você tem que dizer para onde o dinheiro está indo, não o dinheiro dizer para você para onde é que você tem que ir. Você tem que comandar o dinheiro. Então, fazer um orçamento familiar, ver quais são as prioridades da família, as prioridades do casal, quais são as necessidades que se tem dentro de casa, um diálogo aberto, um diálogo amigo, conversar sobre o assunto. E são passos que a gente vai tomando, que isso vai ajudar o casal a ter um pouco mais de compreensão da educação financeira. César, eu gosto de dizer que a estabilidade financeira, a prosperidade financeira, ela vem com um conjunto de ações. O primeiro, como ele mesmo já destacou aqui, você mencionou muito bem esses conceitos básicos. Você falou de sonhos, você falou de orçamento, você falou de diálogo, de conversa. Essa é uma parte importante. A segunda parte é o comportamento, é a atitude, é reagir, ter proatividade. Como tratar esse assunto? Porque, às vezes, o casal, ele sabe da situação. O marido e a mulher, eles querem mudar. Eles talvez entendam que este é o caminho, mas eles não conseguem fazer isso. Até que ponto a ajuda de um terapeuta ou, quem sabe, um outro tipo de conselho, de apoio, o que o casal precisa fazer para agora ter atitude? Os conceitos o casal conhece, mas agora é necessário atitude. O que fazer? Como buscar ajuda? Por exemplo, essa pergunta foi brilhante, né? Por exemplo, quando alguém está com problema psicológico, ele vai a um psicólogo, vai conversar. Quando alguém está com problema de saúde, ele vai ao médico. Quando alguém está com um problema em algum dente, ele vai no dentista. Quando a gente tem problema financeiro, quem que a gente busca? Não é? E alguns vão buscar o gerente do banco, não que ele não possa ajudar, não é? Mas alguns vão buscar quem que ele vai buscar para poder ajudá-lo? A agiota, né? A agiota, não é? E aí, quer dizer, em vez de resolver o problema dele, vai criar um problema muito maior do que ele já tem. Então, o meu conselho, nessa hora, é buscar, primeiro, um profissional da área. Não é? Hoje nós temos vários profissionais que trabalham com terapia financeira. Há escolas que fazem esse tipo de curso. Eu mesmo sou um terapeuta, não que eu estou me colocando à disposição, mas buscar alguém que dá confiança. Isso que é importante, Tony, alguém da confiança. Ele pode não ser um terapeuta formado,
mas tem que ser alguém da confiança dele que tem comprovadamente inteligência financeira e tem educação financeira, não é? E que possa ajudar o casal. Eu pergunto às vezes, quem cuida do dinheiro em casa? É o homem ou a mulher? Quem deve cuidar do dinheiro em casa? Eu faço essa pergunta assim no auditório, né? E é interessante, né? Os homens dizem que eles têm que cuidar do dinheiro. As mulheres dizem que elas têm que cuidar do dinheiro, não é? E alguns dizem que os dois têm que cuidar do dinheiro. Na verdade, a resposta não é essa. A resposta correta, quem cuida do dinheiro é aquele que tem mais habilidade. Não importa se é homem ou se é mulher, não importa isso. O que importa é quem tem mais habilidade com o dinheiro. Se os dois não têm habilidade, vamos dizer que a mulher gasta demais, o homem é desequilibrado, ou vice-versa. Quem tem que cuidar do dinheiro? Eu faço essa pergunta, quem cuida do dinheiro? Aí eles ficam me olhando, e aí eles ficam, alguns, não sei o que eu vou fazer, pastor. Então, o interessante, quem tem que cuidar do dinheiro é quem tem mais habilidade. Se os dois não têm habilidade, tem que buscar uma ajuda externa. É necessário buscar uma ajuda externa, de um terapeuta, de um educador, ou de alguém da confiança deles. E é importante destacar aqui no trabalho que o César faz, ele é um pastor, ele vive do ministério, esse trabalho que ele faz é voluntário. Existem instituições que prestam esse tipo de serviço sem cobrar nada. Procure ajuda. E 2 detalhes importantes. O primeiro deles é tenha humildade. Não tenha constrangimento de dizer, olha, estou no vermelho, a conta estourou, cartão de crédito. Não tenha vergonha, abra o coração. A humildade é fundamental nesse processo de restauração. E o segundo é entender, né, César, que esse cuidar do dinheiro não quer dizer a tomada da decisão sozinho. Uma coisa é pagar as contas, cuidar do extrato bancário, conferir o cartão de crédito, guardar os recibos, fazer a declaração de imposto de renda, é aquele que tem mais habilidade, tem mais tempo. Agora, a decisão, ela tem que ser feita conjuntamente. Se vai trocar o carro, se vai fazer a reforma da casa, o planejamento das férias, talvez o problema esteja aí, né? Um fica de lado e a responsabilidade fica com o outro. Esse cuidado pode estar em uma mão só, mas a decisão tem que ser dos dois. Não resta dúvida, né? Porque às vezes o marido chega em casa com um carro novo, não é? Olha o que eu comprei. A mulher, às vezes, ela não optou em nada, não é? Ou às vezes a mulher acaba comprando um produto, um eletrodoméstico, alguma coisa de maior volume, e ela diz, olha o que eu comprei. Quer dizer, nessa hora não vai resolver mais nada dizer que comprou. O importante é fazer a conversa antes, e não pode ter a infidelidade financeira. Esse é um problema sério nos casais também. A infidelidade financeira é comprar sem avisar o outro. Por exemplo, uma senhora chega em casa, não é? E aí aquele marido mais observador, ele olha para ela, nossa, você está com um sapato novo, não é? Ela diz assim, não, já comprei, já paguei faz 3 meses. Não é? E às vezes isso não é verdade. Não é? Às vezes ela tem um dinheiro escondido, o marido não sabe, ou o marido tem uma conta sem a esposa saber. Tem que haver uma abertura clara dos recursos, para onde é que está o dinheiro, os dois têm que estar em harmonia com isso, para não ter surpresa, para não comprar algo que o outro não saiba. Claro, coisas pequenas, também não vamos ser assim tão criteriosos, né? Nós vamos também pegar nos detalhes, né? Mas coisas pequenas tem que ter liberdade, cada um tem que ter sua liberdade. Por exemplo, conta conjunta ou separada? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem para a gente, né? E você que está aí me ouvindo, né? Na sua casa, a conta é conjunta ou a conta é separada? Essa é uma boa pergunta, né? Como é que a gente resolve isso? Não é? Os economistas, a maioria deles dizem que o ideal seria ter uma conta conjunta, porque as partes sempre serão menores do que o total. E é mais econômico também. Claro, você paga menos taxa, você tem várias vantagens. Na hora de fazer um financiamento, você tem mais negociação, não é? Mas aí acaba que as mulheres não querem. Por quê? Porque os maridos começam a sufocar as mulheres. Porque ela gasta no celular, toca ali quanto é que ela gastou. E aí ele pega o extrato e pergunta, por que você fez isso, aquilo outro? Há muitos casais que têm conflitos sérios por causa disso. Eles sufocam, tanto o homem como a mulher como, enfim, um sufoca o outro, por isso que eles não querem. Então o importante é a gente ter o seguinte, ter um acordo. Eu vou te dizer como é que funciona na minha casa. Não sou modelo, mas lá em casa é o seguinte, minha esposa nós definimos um valor que ela tem liberdade para ela gastar com o que ela quiser, com a sua aparência pessoal, com algum presente que ela queira comprar, com algum lazer que ela queira. Isso faz muito bem para a autoestima da mulher. Mas não tem dúvida. Poder sair com as amigas, bater um papo, Claro. E tomar um chá, ir no salão. Isso vai fazer com que a mulher fique mais feliz e trata melhor o marido, Claro. sim. Mulher feliz trata melhor o marido, sim. Então é importante que ela tenha esse espaço, essa liberdade. Vamos destacar isso aqui. E isso para ela vai fazer, a autoestima vai lá para cima. Você vai ter uma mulher mais feliz, não é? Você não fica sufocando a sua esposa. E também o contrário também é verdadeiro, né? Se a mulher administra, tem mais habilidade, e ela fica sufocando também o parceiro, não é correto isso.
Então, definam, por exemplo, um valor. Cada um sabe até onde pode ir. São os limites. Os limites. Defina ali um valor, ó. Eu vou definir um valor para o marido, ó, isso aqui é para você praticar o esporte com seus amigos, não é? Você tem uma liberdade. E você, meu bem, isso aqui é para você com a sua aparência, com o seu lazer também. Cada um tem que ter uma liberdade para que não fique um cobrando do outro isso, porque isso aí no casamento ninguém resiste a esse tipo de comportamento. E eu acho que, César, é importante, você destacou isso aqui, a questão do orçamento. Porque o orçamento, ele estabelece os limites dentro da renda da família. E dentro desse orçamento, ali estarão as despesas básicas, a escola das crianças, o plano de saúde, o condomínio da casa, a despesa com a internet, com o telefone, seja o que for. E aí vai entrar essa parte, né? Aquele orçamento particular da esposa, aquele orçamento particular do marido. E essas despesas que vão chegando ali no celular, eu tenho uma conta conjunta com a minha esposa, e o único cartão de crédito, ela gasta, e eu recebo aqui a informação de que foi gasto. Não me assusta, porque ela gasta dentro do orçamento. Uma vez que existam os limites, cada um vai saber até onde pode ir. Parece simples, né? Mas não é tão simples não, viu? Porque é o seguinte, tem que ter maturidade para entender isso. Depois que você tem uma educação financeira, e a maturidade te ajuda a entender isso. Eu já, por exemplo, quando eu era um pouco mais jovem, eu não conseguia entender isso. E eu tive alguns conflitos, mas por causa de mim, não por causa dela, mas pela minha maneira de se comportar e de ver a questão do dinheiro. Os anos foram me ensinando que não é assim, que nós temos que ter essa liberdade, tem que ter, procurar assim, aceitar essas diferenças, compreender vai ser um pouco difícil. Mas aceitar essas diferenças do casal e dar liberdade para que cada um tenha o seu espaço para poder respirar, para poder ter a sua liberdade financeira, que não comprometa o orçamento, que não comprometa a família e que não caia numa dívida que depois vai ser um problema muito sério também, né? Agora, César, o tempo passa rapidamente, mas uma pergunta eu quero que você responda pela sua experiência, sua vivência, ouvindo casais, resolvendo problemas, aconselhando. Nós recebemos aqui algumas perguntas de esposas dizendo o seguinte: mas eu quero fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, mas meu marido não quer me ouvir, meu marido não muda, ele não quer abrir as contas, ele não quer dizer quanto ele ganha. O que dizer a esta mãe, esposa que está angustiada? Que conselho você dá para ela? Isso não é uma coisa muito simples, eu entendo isso. Mas eu volto a salientar a questão do diálogo. Não é? É importante o teu diálogo. Eu participei recentemente de um encontro de finanças para casais e o marido disse uma coisa para mim que me deixou assim pensativo. Né? Na conversa ele disse assim: mas eu sou assim mesmo, eu não mudo. Quer dizer, quando ele faz uma afirmação dessa, o diálogo ele vai ficar truncado, o diálogo. Então os maridos, esses homens, eles têm que pensar um pouquinho que a esposa pode ser uma grande colaboradora nesse processo do patrimônio. E vice-versa também. Às vezes, hoje nós temos um grupo de pessoas, de famílias, que a mulher trabalha e o marido fica em casa também, administrando a casa. Não há nenhum problema com respeito a isso. Mas aquele, por exemplo, que recebe o recurso, ele tem que dar espaço para que o outro também possa ajudar nesse gerenciamento, porque ele está ganhando recurso porque alguém em casa está cuidando da família, está cuidando dos filhos. As mulheres que ficam em casa trabalham muito mais do que, às vezes, o marido fora de casa. E tem que se valorizar esse tipo de comportamento, porque ela ajuda, ela dá estabilidade para que ele possa ganhar o dinheiro fora de casa e vice-versa. Então, para mim, Toninho, o que é importante é o diálogo. Tem que abrir um diálogo, tem que conversar, tem que sentar com a família. Porque, veja, as mulheres, elas são mais sensíveis à conversa que os homens. Às vezes os homens são muito truculentos. Eles são, pela essa ideia mais masculina, né? Ele às vezes não quer conversar muito, né? Mas tem que abrir, tem que conversar, porque é conversando que a gente vai se entendendo. O importante é para ver onde é que o dinheiro está indo, não é? Procurar, assim, aceitar essas diferenças. Por exemplo, a mulher, ela é mais conservadora. Pode ver, a mulher quando vai fazer um investimento, ela é mais conservadora. O homem arrisca mais. Ele tem mais... Mulher quando ela vai comprar qualquer coisa, seja até um copo, ela pergunta. O homem compra sem perguntar nada. Às vezes eu uso como exemplo, já vi uma senhora, uma jovem, uma mulher, ela vai fazer uma compra numa loja e ela vai sozinha. Aí ela coloca o vestido, vai comprar uma roupa, ela coloca o vestido, quando ela abre ali o provador, ela não tem ninguém, mas ali está a vendedora. Ela pergunta para a vendedora se a vendedora gostou, como é que está. Ela é capaz de pegar o telefone e ligar para uma amiga para perguntar: o que você acha? Manda uma selfie. Ela faz isso porque ela reparte. Os homens não.
Se você vai comprar um terno, um blazer e tal, você entra na loja, você experimenta, olha no espelho, você não pergunta para o vendedor, você não pergunta para ninguém, você toma decisões sozinhos. Então, essa decisão sozinho também é levada para o orçamento familiar. Isso acaba causando conflito. Então, a minha sugestão, pela experiência dos 30 anos de trabalho e dos últimos 5 trabalhando diretamente com casais, a minha experiência me ensina que o importante é haver um diálogo dentro de casa, conversa aberta, não esconder nada, e somente assim a gente consegue criar um patrimônio saudável, consistente, e o casal vai ter uma facilidade de viver melhor. César, muito obrigado. O tempo passou rapidamente. Nem vi. Queremos ter você conosco aqui outras vezes. Que Obrigado. Deus o abençoe grandemente. Obrigado. Esse lindo ministério de ajudar as famílias a terem as finanças em dia. Obrigado. Eu quero dizer a esta esposa, mãe, que quem sabe está aflita, seja perseverante, não desista. O exemplo pode transformar uma vida. Mostre nas pequenas coisas que o seu zelo com as finanças está produzindo resultados para a família. E você vai, com o tempo, aí mudando o coração do seu marido, quem sabe se ele está sendo um pouco duro. E para os maridos também, porque a situação pode ser inversa. Dê um bom exemplo. E esse diálogo, como o César destacou aqui, ele vai existir. E vocês serão felizes com as finanças. Eu deixo com vocês um verso da Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando a Bíblia fala que homem, no sentido generalizado, o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, os dois se unem em casamento e são uma só carne. A expressão uma só carne, ela é muito ampla. Não está apenas ligado ao contexto da sexualidade, no contexto das emoções, do companheirismo e também das finanças. Se nós temos que ser um, vamos ser um também nos sonhos, na vida financeira. Se é a palavra de Deus que está dizendo, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Marido e mulher, se unam, dialoguem, orem a Deus, peçam a bênção do Pai e vocês serão muito felizes. Esse é o nosso desejo. Que Deus os abençoe grandemente. Um abraço e até a próxima semana.